Olá, nós estamos hoje aqui para falar sobre imparcialidade. O nosso amigo André nos mandou uma questão a respeito dessa imparcialidade, porque ele tem visto muito em alguns posts por aí, principalmente no que se trata de política, com o rótulo de que quem defende aquela posição seria um robô. Então, como manter a imparcialidade e se realmente somos robôs, né? É muito bacana abordar esse tema nesse momento de tantas controvérsias, principalmente na área da política, né? Então, os bolsominions, existem os gados, existem os jumentos, existem os robôs, existem N rótulos que se dão e, na verdade, nenhum deles tem fundamento e nós não estamos aqui para determinar isso ou não. Mas vamos falar em relação à imparcialidade. Quando que uma pessoa pode se manter imparcial ou parcial sem ser influenciado pela massa ou pelo menos sem ser rotulado por aqueles que são ao contrário da sua ideia? Primeiro a gente precisa levar em consideração o que é imparcialidade, como se colocar de uma forma imparcial. Eu acho que esse é o grande X da questão, porque não há mais espaço, e eu não me refiro só na política, mas no nosso conviver, aonde não haja um posicionamento. Se a gente trouxer a questão do posicionamento para a nossa vida, primeiro que ela vai ficar muito mais consistente. Não, o posicionamento não tem um significado de trazer facilidade para a nossa vida, mas sim consistência. Para que nós possamos nos posicionar, primeiro a gente precisa ter algumas informações de base, tá? Então essas informações que traz esse conhecimento, na verdade, para nós, eles são baseados primeiramente naquilo que você acredita que é verdade. Então você precisa analisar se a sua verdade ela é correta, porque eu tenho uma verdade, né? Você que está me assistindo tem a sua verdade, a pessoa que possa estar sentada ao seu lado tem a verdade dela, e não significa que existe alguém errado nesse contexto, porque todos estão vivendo a sua verdade. A partir desse princípio, onde não há nada errado e sim cada um com a sua verdade, com o seu ponto de vista, nós precisamos nos colocar às vezes. Eu não vou dizer a palavra defender, porque defender parece que você está entrando em conflito, mas você precisa muitas vezes colocar o seu ponto de vista de uma forma clara, sem ofensas e sem embates, só porque o outro não converge com o seu olhar, tá? Então esse é o primeiro nível de conhecimento, saber como se colocar sem ofensas ou sem agressões, independente do nível que for, tá? Num segundo momento, você precisa ter um embasamento técnico, ou seja, você precisa de conhecimento. Para que você defenda alguma coisa, você precisa entender sobre aquilo que você está defendendo. Se eu vou entrar aqui para defender o conhecimento emocional, eu preciso, no mínimo, saber sobre o que eu estou falando. Ou por experiência, no caso de relatos, né? Ou por conhecimentos adquiridos com muito estudo, ou por questões de eu já ter passado por isso durante atendimentos
em consultório. Então, toda essa bagagem de experiência e conhecimento sobre o que vai ser falado também tem que ser levado em conta. Eu não posso entrar num debate, né, ou num embate de ideias só dizendo no final da frase porque sim. Por que você é a favor? Porque sim. Por que você é contra? Porque sim. Né? Não é assim que funciona. Um debate, uma exposição de uma ideia ou a defesa, apesar de não gostar muito dessa palavra, mas a defesa de tudo isso não pode ser rasa. Você tem que ter profundidade para entrar em qualquer contexto desse sentido. Então, quando as pessoas rotulam as outras de robô, que foi o caso do André, né, da dúvida do André, por que elas são rotuladas como robô? Porque em algum momento, né, quem rotulou percebeu que não há consistência na argumentação. Então, se você percebe que a pessoa que está em debate com você está apenas repetindo situações ou repetindo falas e não há um posicionamento com profundidade, com conhecimento, acaba sendo rotulado como um robô. Porque pega a informação de um lado e leva aquela informação, tipo copia e cola, e passa a informação adiante. Então, não há ali uma defesa de uma ideia, de um ideal, não há um posicionamento. Esses robôs estariam apenas fazendo a transmissão da informação. E é por isso que é tão importante o posicionamento. Você saber se posicionar, né? Toda posição nós temos que ter em consciência que toda posição leva a uma ruptura. Por quê? Você está em um determinado lado e você está defendendo uma causa. Seja uma causa sobre os animais, seja defendendo o cachorro abandonado, defendendo um lado da política, independente que for. A partir do momento que você se posiciona, aquilo que é contra a sua ideia vai romper relações ou romper algum tipo de laço que exista com você, que possa vir a existir com você ou que já exista algum laço e isso é rompido. Então, tenha consciência que a partir do seu posicionamento, muito provavelmente haverão rupturas, né? Seja por discordar da sua posição, seja porque alguém discorda do seu ponto de vista, ou até mesmo da forma com que você expõe. Então, o contexto, ele precisa estar muito bem alicerçado, você precisa ter clareza na ideia, né? Clareza na forma de falar para que não seja interpretado de uma maneira errada e principalmente o seu posicionamento ele tem que ser claro. De preferência, não polarize, não entre num embate de falar que o outro está errado, porque a partir do momento que você determina que o outro está errado, ele volta contra você com a mesma argumentação. E aí não tem fim. É como se o primeiro gritasse, o outro se sente no direito de gritar e você devolve o grito e isso gira um círculo vicioso que não tem fim. Então, não questione se o outro está errado, porque ele está dentro da verdade dele. Né? Ele está dentro da consciência dele, do conhecimento dele, ele está certo. Assim como você está na mesma posição.
dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que você acredita, da sua verdade, você está 100% certo. E não há ninguém que possa dizer que você está errado, né? E você, ouvindo isso, você se toma o direito de revidar. Então, não é isso que nós queremos. Então, toda discussão sadia, todo o embate de ideias, ele tem que ser proveitoso para todos os lados, tá? Então, a questão de ser ou não um robô depende da forma com que você se posiciona. Então, se você ouve alguma coisa e você acha que aquilo é verdade, vá ter certeza antes de propagar. Se você tem uma posição, seja claro ao defendê-la, né? Deixe a forma de defesa clara. O seu entendimento sobre aquilo tem que ser claro, tem que haver embasamento. Se você tem as justificativas, se você tem o conhecimento, a outra pessoa pode até passar a ter uma outra visão sobre aquilo que você está discutindo e realmente concordar com você. Da mesma forma, se ela tiver a mesma postura, ela pode expor os motivos, as razões, e você, em algum ponto, concordar com ela, se não em 100%. Então, isso é uma troca de ideias e um embate positivo. Então, não seja um robô, não pegue uma situação e passe adiante sem conhecimento de causa ou sem um embasamento, porque realmente as coisas acontecerão assim. Você, mais cedo ou mais tarde, será rotulado como alguma coisa, ou um robô, ou um gado, ou um minion, ou algo que não pensa, porque você está apenas levando e trazendo, né? E não é esse o objetivo, né? Então, aquilo que você não quer para si, não faça para os outros. Se você não quer ser rotulado, procure não rotular, né? Porque toda energia que vai, volta no mesmo grau de intensidade. Tá bom? Uma boa tarde para vocês e nos vemos no próximo vídeo.